No Senhor agora. Ouça a voz de Deus. Ele te chama. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Chama o meu nome, Deus, eu quero te encontrar. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, eu vou.
Hoje, nosso 4º dia de devocional, e você está aqui com a gente. Que bom poder receber você mais uma vez, a sua fidelidade, a sua entrega, o seu compromisso. Você que está assistindo aí agora ao vivo, você que vai assistir depois para poder fazer o seu momento devocional, o seu momento de oração. Nós louvamos a Deus pela sua participação na nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E posso confidenciar uma coisa para vocês aqui? Essa canção que nós acabamos de ouvir é uma canção que fala muito ao meu coração, porque nós estamos falando de um momento muito importante de buscar a Deus, de aproximar de Deus, de experimentar mais de Deus. E essa canção, ela fez parte da minha conversão. Eu escutava essa canção pelas madrugadas, ouvindo a voz do Senhor falando ao meu coração para buscá-lo, e isso me trouxe esse desejo de ter mais intimidade com Ele. E aqui estou eu hoje, depois de 16 anos que isso aconteceu, 17 anos, estou aqui para dizer que vale a pena buscar a face de Deus. E sabe de uma coisa? Quanto mais você busca, mais você quer, porque essa é uma fonte inesgotável. Cada vez a gente ouve mais a voz dele dizendo: busque a minha face, busque a minha presença, e que essa noite você possa iniciar um processo no seu coração de desejar ainda mais a presença de Deus. Isso não pare nunca mais na sua história, até que o Senhor venha nos buscar e Ele venha se revelar face a face conosco lá na eternidade. Vamos começar o nosso tempo aqui em oração. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra devocional para esse dia. Não esqueça de que amanhã às 8 horas você pode receber o devocional pelo seu WhatsApp. É só você participar do nosso grupo de WhatsApp de transmissão pela Secretaria da Igreja, ou pode baixar nas nossas redes sociais para você ler na íntegra o que foi dito, o que foi ministrado essa noite, e também os motivos de oração para esse dia. Vamos orar juntos? Se você pudesse colocar de joelhos, nós vamos fazer isso nesse momento. Estamos ouvindo o Senhor nos chamar, estamos ouvindo o Senhor nos convocar para estarmos diante do seu altar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de chegar em cada casa, em cada coração, em cada família. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos nessa noite, apesar das portas fechadas do templo físico, podemos ver as portas dos céus abertas e saber que a sua presença, ela ultrapassa qualquer obstáculo. A tua presença, ela ultrapassa qualquer tipo de barreira, e ela chega agora num coração entristecido, ela chega agora numa vida solitária. A tua presença alcança corações desesperançosos e alcança também mães e pais desesperados. Pai, a tua presença encontra profissionais e empresários em crise. A tua presença também acalma o coração daqueles que estão sofrendo danos emocionais. O Senhor, com a tua presença, também suporta, sustenta aqueles que se sentem frágeis e vulneráveis. Pai, a tua presença acolhe a todos, recolhe a todos e sustenta a todos, e por isso nós te agradecemos. Por isso, Pai, nós apresentamos o nosso coração em teu altar e te agradecemos por mais um dia podemos consagrar nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, nossa cidade, e colocar debaixo das tuas mãos, declarando que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa cidade. E aqui estamos nós declarando isso com força e fé, de que depois que tudo isso passar, nós ainda contaremos as bênçãos que serão recolhidas desse tempo de semeadura. Senhor, nós semeamos em oração a nossa esperança em Ti, semeamos em oração a nossa expectativa ao Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, dá sabedoria às autoridades, às pessoas que estão no comando de decisões no nosso governo, na nossa política. Senhor, no nome de Jesus, dá esclarecimento, discernimento, clareza nas decisões, para que pessoas não sejam prejudicadas, para que as pessoas não sejam afetadas ainda mais do que já tem sido durante essa pandemia. Senhor, dá sua sabedoria a cada um dos nossos políticos e governantes. Senhor, também abençoe nossas crianças, nossos adolescentes que estão sofrendo com a falta de vínculo social, as crianças que estão isentas agora da sua escola, que estão afastadas agora das creches. Ó Pai, da igreja que tem sofrido tanto, a gente tem ouvido crianças dizendo: eu quero voltar para a igreja. Senhor, sustenta os nossos pequeninos, sustenta os adolescentes, que o Senhor supra as nossas famílias, as crianças e os adolescentes com a Tua presença. E Senhor, nós também pedimos a Ti no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os novos convertidos. Ó Pai, essas pessoas da nossa comunidade,
fragilidade, que ainda tem uma fé ainda frágil, vulnerável, que ainda são bebês. Oh Deus, não permita que se desviem, não permita que o mal venha atacá-las, não permita que a semente fique na beira do caminho para a ave de rapina vir solapá-la. Deus, no nome de Jesus, protege os novos convertidos, protege os nossos irmãos e irmãs, livra do caminho mau, do desvio da fé, do esfriamento, do afastamento da tua presença, e guarda todos nós diante de ti, Pai. Aumenta a nossa fé, alimenta o nosso coração e nos chame cada dia mais para perto de ti. Nós queremos ouvir a sua voz, e quando ouvirmos o Senhor nos chamar, nós iremos ao teu encontro, Senhor, e vamos correndo ao teu encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Como é bom estarmos juntos nessa noite para falar novamente sobre esse tema, sobreviver, sabedoria para os nossos dias, para sobreviver e também continuar uma vida de evolução, uma vida de aprendizados. Como é bom falar de sabedoria, porque a sabedoria é o conhecimento posto em prática, é quando nós compreendemos as coisas e conseguimos tomar boas decisões no nosso dia a dia, conseguimos avaliar as situações, conseguimos colocar em prática aquilo que tem sido desenvolvido dentro de nós, da forma como nós enxergamos o mundo. E uma das coisas maravilhosas desse livro de Provérbios, é que você se sente como alguém que está passando por um processo de mentoria. Você se sente como alguém que está recebendo conselhos de alguém mais sábio, alguém mais vivido, alguém mais experiente, alguém que passou por muitas tribulações e desafios e soube extrair o máximo de tudo isso. Sejam fases boas, sejam fases ruins, sejam problemas e dificuldades, sejam bênçãos e bonanças que também vêm sobre as nossas vidas. Apesar de não estarmos enxergando isso muito bem nesses dias, as coisas boas também vêm. E o sábio, ele consegue fazer disso tudo algo muito bom. E nós sabemos que o Provérbios, ele nos ensina a viver nesses dias difíceis também. Sabemos que Salomão foi talvez o homem mais inteligente da história, porque ele pediu a Deus: Senhor, me dê apenas sabedoria. E foi concedido a ele. Mas o que nós não podemos entender a respeito disso tudo é de que um dia para o outro ele adquiriu a sabedoria. A sabedoria não foi de repente derramada sobre Salomão. Ele adquiriu através de vários anos. Ele era um rei, ele tinha um cargo importante, ele tinha decisões importantes a serem tomadas. Ele inclusive falhou diversas vezes até chegar na sabedoria em si, nessa sabedoria que nós podemos perceber nesse livro. E como é bom ter alguém nos ajudando depois de passar por tantas coisas e poder nos explicar algumas coisas. Talvez um dos aprendizados que você se recorde mais no decorrer da sua vida sejam aprendizados que você teve com uma pessoa especial, mais experiente do seu lado. Talvez quando você aprendeu a andar de bicicleta, com seu pai, com seu avô, talvez um tio. Quando você aprendeu, talvez, pequenas coisas com pessoas que foram te direcionando. E o livro de Provérbios é assim. Ele nos ensina na prática, através de alguém que já chegou lá. E vários versículos começam dessa forma. Meu filho, como é bom ouvir isso. Como é bom saber que alguém nos chama de filho e fala: meu filho, eu estarei te ensinando, eu estarei te instruindo. E nós sabemos que talvez a melhor coisa que pode nos ser passada por alguém mais velho, por alguém mais experiente, seria a forma de aprender a aprender. É isso mesmo. Você precisa aprender a aprender constantemente, a constantemente evoluir, a constantemente deixar Deus ministrar ao seu coração para que você enxergue as coisas de outra forma. Por exemplo, nesse período que estamos vivendo, muitas pessoas têm precisado desaprender algumas coisas. Talvez o comerciante local
que aprendeu que apenas existe a forma física de vender, né? Ele tem uma falsa crença de que talvez só no balcão sai negócio. Ele teve que aprender a utilizar as mídias digitais. Ele precisou sair da sua zona de conforto. Ele precisou buscar novos horizontes. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Você precisa aprender a aprender. Você precisa ter um coração aberto para o aprendizado, para a evolução. Sair da sua zona de conforto. E principalmente, que é o que nós estamos tratando aqui, buscar em Deus essa sabedoria. E eu gostaria de trazer um versículo para estudarmos nessa noite. E esse versículo se encontra em Provérbios 7, versículos 1, 2 e 3. Vai aparecer na sua tela. Vamos ler juntos. Começa daquele jeito que eu falei. Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Salomão nos deixou essa preciosidade para que nós venhamos a entender alguns processos para essa constante evolução e a forma de valorizarmos a sabedoria e o aprendizado dia após dia. E no começo desse versículo você pode perceber duas coisas muito importantes. A primeira coisa que você precisa fazer, se você quer aprender as coisas de Deus e evoluir, é obediência. Obedecer aos mandamentos, não porque eles são mandamentos apenas. Não obedecer por medo. Não obedecer por conveniência. Você precisa obedecer por valorizar a sabedoria. Por valorizar aquilo que Deus valoriza. Por valorizar aquilo que é bom. Você precisa obedecer e ter o prazer de obedecer. Nós sabemos que quando falamos de crianças, às vezes que são um pouco rebeldes, talvez não seja essa palavra, mas crianças às vezes que são um pouco mais, vou usar aquela palavra mais antiga, arteiras, né? Gostam de fazer arte. A gente vê essas crianças e a gente pensa assim, nossa, eu acho que obedecer é a exceção para ela. Normalmente a regra é desobedecer, pegar aqui, pegar ali, correr e não parar. Mas às vezes nós somos como essas crianças. Às vezes a obediência é a exceção na nossa vida, não é a regra. Às vezes isso está ao contrário. Nós precisamos nos ater à obediência se nós queremos uma vida de constante aprendizado. Porque uma obediência leva a outra obediência e assim você vai construindo algo importante, você vai deixando um legado. Obedecendo. Em segundo lugar, a profundidade, o relacionamento. A intimidade, guarde no seu íntimo essas palavras, guarde no seu íntimo a sabedoria. Deus quer pessoas que intimamente conheçam o seu coração, e nós sabemos que a raiz da sabedoria é o temor a Deus, e nós precisamos desse temor, essa intimidade, para poder seguir esse caminho, essa trilha de sabedoria. E a partir desses dois fundamentos, aí então se abre uma porta, a porta da sabedoria aberta. A partir da sua obediência, da sua intimidade com Deus, você terá uma porta aberta para receber do céu toda a sabedoria que você precisa para o seu dia a dia. E é muito maravilhoso, é muito bonito também saber que Deus nos deixou tantos presentes literários, como Provérbios, que tem muitas metáforas, figuras de linguagem, que nos ajudam a compreender a importância disso que está sendo falado. O que o sábio continua dizendo, ele diz, guarde, cuide da sabedoria, cuide dessas palavras como a pupila dos seus olhos. Que parte é mais sensível do seu corpo que a pupila dos olhos? Não é uma parte que a gente protege constantemente, seja com óculos, seja evitando que alguma coisa caia nela, um corpo estranho. Quando um cisco cai no seu olho, não é terrível, não é horrível, né? Mas se ele cai em outra parte do corpo, não faz diferença nenhuma. Então, o que nós podemos aprender com isso? Nós precisamos cuidar da sabedoria adquirida, do conhecimento que vem de Deus, das regras de ouro que Deus nos dá, como se fosse o nosso bem mais precioso. Isso que nós temos aprendido nesses dias.
Estávamos conversando agora há pouco nos bastidores, falando que um dos grandes prazeres dessa época agora, essa época difícil, são os pequenos aprendizados do dia a dia. Quando nós não temos tanto prazer em realizações, em sonhos, em aquisições, em situações que somos privados agora, talvez o grande prazer são os pequenos aprendizados. E quando sairmos dessa, precisamos cuidar desses aprendizados como se fosse a nossa pupila dos olhos, não deixando nada tocá-los, para que nós possamos guardar e aperfeiçoar esses aprendizados. A segunda metáfora é amarre-o em seus dedos. Né? Os antigos, né, amarravam fitinhas nos dedos para lembrar de alguma coisa. Você que já fez isso, você vai lembrar. Os antigos também anotavam, isso não é nem tão antigo, né? Mas hoje em dia, né, com as mídias, com os aplicativos, nós temos muitas ferramentas para poder lembrar das coisas, né? Mas antes não tinha isso, então as pessoas anotavam na mão, né? Você queria lembrar de algo, você queria anotar um número, você anotava na mão, anotava nos dedos. Por quê? Porque é o lugar que você mais olha, é o lugar que constantemente está na sua frente, as suas mãos. Qual que é então o aprendizado dessa metáfora? Sempre esteja com a sabedoria de prontidão. Se você a tem, use-a. Se você a tem, olhe para ela, não tire ela de vista. Amarre aos seus dedos, tenha sempre em mãos essa sabedoria. Saiba que ela é importante, zele por ela. Assim como você guarda como a pupila dos seus olhos, você zela pela utilização dela, sabendo que ela está em suas mãos e que ela precisa ter todo o reconhecimento na sua vida. E por último, grave essas palavras no seu coração, na tábua do seu coração. Quando falamos de coração na Bíblia, falamos de uma totalidade, não apenas do coração, das emoções, da paixão, mas falamos da nossa alma, falamos da totalidade do nosso ser. Que nós sejamos pessoas que venham a transbordar de sabedoria, porque o nosso Deus é sábio, e Ele dá a quem pede, como nós falamos ontem, antes de ontem, quando nós estamos falando a respeito de Provérbios, falaremos novamente disso. Deus dá sem medida aquele que pede. Então, essa é a palavra para o seu coração. Aprenda a aprender e saiba que o caminho já foi dado. Você verá diversas outras palavras aqui nesses 21 dias a respeito de sabedoria, e você pode colocar em prática essas palavras. Que você se sinta privilegiado por estar recebendo a mensagem. E eu não digo essa mensagem aqui, mas você tem acesso à palavra. Você tem acesso à mensagem de Deus diretamente para o seu coração através de Provérbios, e você poderá colocar em prática a hora que você quiser, pois é um baú de tesouros que está escondido nesse livro. E eu gostaria de agora orar por você, para que você tenha esse insight, você tenha essa reflexão no dia de hoje, e você saiba que a obediência, o temor a Deus, o relacionamento, e você garantir que em sua vida a sabedoria será posta em um alto lugar, sabendo que ela vem de Deus. Se você fizer isso, cuidando do seu coração, você colherá bons frutos nessa vida e na vida por vir, quando conheceremos da mesma forma que somos conhecidos. Conheça a Deus e deixa que Ele te mostre quem realmente você é. Você é alguém que herdará a sabedoria que vem do céu. Senhor Deus Pai, estamos na sua presença e te agradecemos, Pai, pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem nos falado nesses dias, e porque o Senhor está, Senhor, operando, mesmo quando nós não vemos, Pai. Que o Senhor venha acalmar o nosso coração, nos dê pequenos aprendizados nesses dias, que vão nos ensinar a aprender mais e mais a cada dia. Que o Senhor abra os nossos olhos para a realidade espiritual desse momento, para a realidade, Senhor, das nossas emoções nesse momento, para que tenhamos sabedoria para administrar tudo isso. E nós sabemos que somos falhos e fracos, Pai, por isso precisamos da sua graça. Precisamos daquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, Pai. E nós confiamos, Pai, que Jesus Cristo pagou pelos nossos erros. E hoje os erros que cometemos podem ser transformados em sabedoria. Que o Senhor nos dê essa inteligência, que o Senhor nos dê esse discernimento, para que possamos continuar firmes e fortes na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós estaremos finalizando com uma canção muito bonita, que inclusive vai me ajudar a fechar essa mensagem. Que Deus possa cuidar do seu coração e te trazer muita sabedoria nesses dias. Sonda-me, Senhor,
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Que a sua casa seja um referencial, que os seus vizinhos vejam a sua família como um farol que brilha à noite, em meio ao desespero, em meio aos problemas. Que você seja um referencial onde você estiver, que as pessoas vejam Deus em você, que Jesus exale através de você. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e